Bom dia, pessoal. É o terceiro teste de classe privativa presencial para ser transformado em classe privativa online ao vivo. A gente vai fazer análise e comentário hoje do filme Lucy. É uma primeira aula. Eu acredito que vai dar mais, não sei se 2 ou 3, nunca dá para saber, né? Mas a gente vai começar esse trabalhinho de fazer análise e comentário, não do filme todo, mas de alguns trechos do filme Lucy. O pessoal abriu a tela do filme aí já? Vai descer isso, vai ter que ser assim. Tá todo mundo vendo a tela do filme? Sim. Sim. Eu não tô vendo, não. Tá. Tudo certo aí? Todo mundo vendo a tela do filme? Porque o contexto desse filme, gente, do início no fim, tem a questão embutida ali do propósito da vida humana, né? Então, principalmente o Morgan Freeman e as falas dele no filme vão ser falando deste processo, como que ele se iniciou há milhões de anos atrás com organismos unicelulares, como que a informação foi passada adiante pelas próprias, na condutibilidade ali dentro das próprias células, se multiplicando e criando novas formas de vida, como que a informação foi sendo passada adiante. E é lógico, né, no frigir dos ovos no filme, é a conclusão de como isso está conectado tudo com tudo. É isso que a gente vai ter aqui nesse filme. A gente não vai assistir ele todo, eu tenho umas anotações aqui de tempo, a gente vai parar em determinados minutos e segundos aqui e vai comentando. É porque na hora que o Morgan Freeman for explicar lá, ele vai falar da primeira divisão celular, etc. Tá se referindo a essa cena aí, mas lá. E o que fizemos com ela? Aí no contexto, a vida nos foi dada há bilhões de anos, desde o tempo dos primatas. E o que fizemos com ela? O que fizemos com ela foi chegar a esse nível de tecnologia, sociologia, de conhecimento humano atual, utilizando o que no filme vai chamar não exatamente de 10% da capacidade cerebral, mas mais exatamente de 10% da capacidade de percepção humana, né? Eu acho que ele começa aqui. Só um instante. Deixa eu voltar aqui onde estavam as anotações. Aí no contexto, a vida. Aí depois a gente vai direto para 1 minuto, para 14 minutos e 25, eu vou colocar aqui. Que foi aonde a gente parou a tentativa da última aula lá, certo? Na hora que a gente falou da camiseta do cara e foi continuar explicando dali para frente, deu pau. Que a Lucy está vindo de uma vida monótona, de uma humana que está tentando fazer algo e ainda curtir as baladas e tal, e de repente ela entra nessa roubada que vai parar nessa situação aí. Aí a hora que o craquelento e o drogado ele
ele usa lá o CPH4, a gente vai comentar um detalhe aqui. Cheirou a presença, né? Advocatarse. Olha lá, na camiseta dele está escrito ali, ó, Juventude Revoltada ou Juventude em Revolta, né? Porque o que é a juventude revoltada? A juventude revoltada não só nos jovens revoltados, mas existe uma juventude revoltada em algum nível e na grande maioria dos seres humanos. É uma revolta contra o sistema, uma revolta contra o próprio fracasso, uma revolta contra si próprio, que seriam culpas e sabotagens. Então, num contexto geral, a humanidade está passando por uma juventude revoltosa, porque enquanto não se entender a saída da dualidade, que é a questão da compreensão do nível de consciência kármico a que a humanidade esteve subjugada até o momento, para começarmos a entrar, que é possível entrar num nível de consciência dármico coletivamente, enquanto isso não for compreendido, o planeta vive uma juventude revoltada. E a juventude revoltada resulta nisso aqui, ó. Né? A gente passou ali, ó, não deu para pegar, passou muito rápido. No pescoço dele, ó, é arquétipo, tá, gente? Vamos lá. Não que a gente tenha que ligar para arquétipos, mas nós estamos analisando o contexto do filme. Juventude revoltada, um cara sem mente ali, totalmente debilitado, né? Olha lá a caveira, ó, no pescoço dele. A caveira, ela é um arquétipo da morte, não porque haja mal na caveira, na imagem da caveira. Como pode haver mal na caveira? Todo mundo tem uma caveira na cabeça, mas a caveira é um símbolo da morte. O cara vive e termina no túmulo, vive e termina no túmulo, e o planeta vai ficando cheio o planeta, muito do pó do planeta, do material biológico do planeta é composto de partículas de ossos de gerações infindáveis na história do planeta. Ninguém pensa nisso, né? Que vai para o solo, vira o solo, se mistura nos minerais, etc. Então tem aqui esse detalhe que eu quis comentar. Aí a gente vai deixar seguir até 18, eu não tenho certeza, mas vamos lá. Se eu achar que alguma coisa ficou excessiva, depois quando eu for arrumar essa aula eu edito, corto, mas vamos deixando rolar, senão a aula não acontece. O Sr. Jung quer te oferecer um emprego. Um emprego? Eu não quero. A gente pode até analisar um contexto do bem e do mal aqui, né? Ela estava numa boa, numa zona de conforto humano, de repente o mal pegou ela e ofereceu um emprego para ela, né? Quantos empregos será que a gente pode considerar que são dos negativos ou nos negativos, né? Porque o ser humano, enquanto ele está no bem e no mal, qualquer coisa que não seja conhecimento da presença, ou é um bem ou é um mal. E muitas vezes a gente trabalha em segmentos que
tá mais puxado para o lado negativo do que para o lado positivo. E as pessoas nem refletem sobre isso, né? Porque tá tudo tão natural dentro do contexto do bem e do mal. Agora, mas me dá um exemplo, por exemplo, os políticos que são corruptos. Eles estão dentro de uma estrutura que era para ter uma ação do bem e deliberadamente, por livre-arbítrio, eles escolhem ter uma ação do mal. Aqui ela foi escolhida pela situação, né? E acabou sendo ali arregimentada ali para ser mula de droga. Então, por que aparece, na hora que ela enfrenta esse momento de conflito, aparece aqui 1%? Aqui está simbolizando uma tomada de consciência, um simbolismo do filme. E a vida começou. Isso, por isso que estava aqui, segue, né? Que a gente vai mesmo aqui, acho que até 18 minutos e 39. Olha lá, a vida começou... Há aproximadamente 1 bilhão de anos. Tivemos 1 bilhão de anos o início de vida. que esperar 400 mil anos para ver a aberração das primeiras células nervosas. E depois de 1 bilhão, depois de 1 bilhão de anos do início da vida no planeta, ainda teve que se esperar 400 mil anos para ver a aberração das primeiras células nervosas. O que o Morgan Freeman está querendo dizer aqui com aberração? Que foi uma grande transformação, foi um salto ali no momento evolutivo das vidas microscópicas que existiam quando surgiu as primeiras células nervosas, né? Então, 1 bilhão de anos que existe vida no planeta Terra. E depois de 1 bilhão, 400 mil anos depois, surgiram as primeiras células nervosas. É quando a vida, como a conhecemos, tem início, cérebros em formação com alguns poucos miligramas. Não é possível determinar qualquer sinal de inteligência ainda. Funciona mais como um reflexo. O que ele está querendo dizer aqui? Que mesmo no início da vida, quando começou a haver, mesmo antes de haver as primeiras células do sistema nervoso, células nervosas, havia outros tipos de vidas, certo? Essas vidas foram se desenvolvendo por reflexo de informação sendo transmitida de partícula para partícula, em vidas antes de ser células nervosas. E depois que há a vida na célula nervosa, a mesma coisa, por reflexo, que é um impulso da sobrevivência, a informação foi sendo passada adiante. Agora, o que é um reflexo por impulso? Um instinto de sobrevivência nato a uma matéria manifesta. Manifesta da onde? Do campo unificado invisível, que é a vida onipresente que manifesta tudo que existe, né? Um neurônio, você está vivo. 2 neurônios, você se move. Olha lá, 1 neurônio, você está vivo. Está falando de organismos de estrutura de célula nervosa, certo? 1 neurônio está vivo. 2 neurônios, E com o movimento, uma coisa você se move. E com o movimento, uma coisa interessante acontece. Então, a passagem de informação, a complexidade da mecânica quântica embutida nisso, é que a passagem de informação através da movimentação, coisas que se movimentam através de tempos e tempos, a informação está sempre sendo passada adiante para outro sistema ou para outras células, que é esse que é o contexto do filme. interessante começa a acontecer. Vamos voltar aqui um pouquinho, passar essa parte aqui de novo. Neurônio, você está vivo. 2 neurônios, você se move. E com o movimento, uma coisa interessante começa a acontecer. Ou seja, com o movimento começa a acontecer a vida. É isso que essa cena aqui está mostrando. Ó. A vida animal na Terra remonta a milhões de anos. Entretanto, a maioria das espécies usa apenas de 3 a 5% de sua capacidade cerebral. Ou seja, a maioria das espécies utiliza 3 a 5% de capacidade cerebral, não é do cérebro, porque capacidade cerebral é capacidade de percepção. Então, a maioria das espécies usando de 3 a 5% do cérebro são espécies que estão usando de 3 a 5% de sua capacidade cerebral para acumular informação da vivência da vida de cada ser. Aquele ser, um elefante.
nasce lá na África, desde o momento que ele é gerado até o momento que ele morre, ele gerou informação no seu sistema, nas suas próprias células. E aquilo foi passado adiante, quando ele se reproduziu, ele passou a informação acumulada que ele tinha nas células do ser que ele procriou. Né? E isso aí, o que? Tem genética envolvida nessa mecânica quântica. E somente quando chegamos aos seres humanos no topo da evolução animal, é que finalmente vemos uma espécie utilizar mais de sua capacidade cerebral. Ou seja, somente quando chegamos no ser humano é que vemos uma espécie utilizar mais de sua capacidade cerebral. Aí fica parecendo que eu estou sendo um papagaio replicando o que está sendo dito aqui, mas é para dar ênfase, como é em toda aula. Então, o ser humano chega em 10% não de sua capacidade cerebral. O cérebro, ele é todo interconectado para funcionar muitas funções no corpo e na percepção humana. Então, o ser humano não usa 10% do seu cérebro. O cérebro funciona todinho. A diferença é que o ser humano tem 10% de capacidade de percepção cerebral. Que perceber com o cérebro é perceber o que está diante dos nossos olhos. Então, não é 10% o ser humano usa até 10% do seu cérebro. Não, o cérebro é usado em sua totalidade. Nós é que não temos percepção acima de 10%. A humanidade em geral, né? Ou seja, com os 10%, desde quando aprenderam a fazer foguinho lá, o ser humano chegou até hoje nessa tecnologia. Porque o que é esse computador, essa videoaula aqui de elétrons em telas? É fogo, isso aqui é fogo. Então, daquela faísca lá, nós chegamos nessas faíscas aqui. 10% pode não parecer muita coisa, mas é muito se olharmos o que já fizemos com isso. Ou seja, 10% de capacidade de percepção humana e não de utilização do cérebro, porque o cérebro é um sistema complexo que funciona como um todo. 10% de capacidade de percepção humana até hoje, o instinto de sobrevivência no homem vai além da maioria das espécies que usa de 3 a 5%. Nenhuma espécie pegou e foi lá fazer foguinho. Nenhuma espécie foi lá e quis voar. Quem voava já voava e quem não voava, não voava. Os animais na natureza. Mas o ser humano foi além. O ser humano quis, como ser humano, ter todas as experiências, a do voo, de navegar por debaixo da água. O ser humano expandiu para domínio da Terra, né? Com 10% de sua capacidade de percepção. Então o que ele quer dizer? Pode parecer que é pouco, mas olha o que nós, a humanidade, fizemos com 10% da capacidade de percepção. Por isso está esse contexto, essas cenas aqui. Agora vamos analisar um caso em especial, o único. É agora que começa a aula. Ou seja, com 10% da capacidade de percepção, gente. O ser humano fez tudo em desenvolvimento tecnológico, medicinal, educacional, até possível, até o momento, dentro do paradigma materialista bem e o mal, certo? Então ele fez tudo que foi possível e está à beira de destruir o planeta, porque o potencial bélico que existe no planeta destrói o planeta muitas vezes. Nós moramos no mesmo quintal, mas as nações são praticamente umas contra as outras comercialmente. Agora estamos vivendo essa questão dessa pandemia do coronavírus, tudo isso criado pelo próprio humano como problema para a vida humana. Então todo acúmulo de informação leva à necessidade de uma nova solução, que nem o Morgan Freeman vai falar daqui a pouco. Nós estamos à beira de uma revolução e não mais um processo de evolução. Revolução, de tão rápido, expandido e de potencial elevado, que é compreender a metafísica e o que a verdade tem a ver com a metafísica, né? O que a verdade espiritual tem a ver com a metafísica. É por isso que nós estamos fazendo essa aula. O ser
usa o cérebro melhor do que nós, o golfinho. Estima-se. Ou seja, o ser humano, com 10% da sua capacidade de percepção, fez tudo que ele fez até hoje no planeta. Tudo, né? Teve o domínio material sobre o planeta. Agora, mesmo com o domínio material, o ser humano não consegue se entender politicamente. O ser humano não consegue se entender na questão de evolução cooperativa científica no planeta, porque senão mecânica quântica estaria melhor divulgado, mais bem divulgado, por mais acadêmicos, por mais seres humanos interessados no geral no assunto, em saber algo. Então a humanidade está com a água batendo na bunda e se afogando a água está batendo na bunda, eles já estão se sentindo afogar, certo? Porque todo problema de ordem humana no planeta hoje demanda uma solução acima da média do pensamento normal humano. Que nem Data Limite a Série, falando da possibilidade da comunicação em comunhão com uma consciência superior, que é onipresente, a ciência falando que temos uma energia que permeia todas as coisas. Então chegar à reflexão de como conviver com essa presença é a questão de aliviar um pouco o interesse pelo ter para compreender o ser. Quem é esse ser que nos permeia? Porque o ser humano, com 10% da sua capacidade de percepção, chegou até agora a esse nível tecnológico e de, vamos dizer assim, de uma forma bem ampla, de complexidade da vida humana. Muita informação, muita complexidade, muitos problemas. O golfinho, no desenvolvimento da sua genética, ele teve outra preocupação. Para a sua sobrevivência, o golfinho desenvolveu percepção. É isso que vai ser falado a partir daqui. Que esse incrível animal use até 20% de sua capacidade. Agora vamos analisar um caso em especial. O único ser vivo que usa o cérebro melhor do que nós, o golfinho. Estima-se que esse... Agora, ele usa o cérebro ou ele tem uma capacidade de percepção expandida, né? Incrível animal use até 20% de sua capacidade cerebral. Em particular, isso permite que ele tenha um sistema de ecolocalização mais eficiente do que qualquer sonar inventado pelo homem. Mas o golfinho não inventou o sonar. Ele o desenvolveu naturalmente. Ou seja, o golfinho não inventou o sonar, que é a capacidade de percepção dele, mas ele o desenvolveu naturalmente, porque o golfinho emite um som, aquele som ecoa por debaixo d'água até 60 km, ele recebe um sinal magnético contrário daquilo. Então o golfinho, quando ele emite sons, ele está mapeando uma circunferência de 60 km, certo? Circundando ele 60 km. Então ele está percebendo quais são os objetos e a movimentação. Ele percebe praticamente qual é a intenção emocional que existe em 60 quilômetros ao redor dele debaixo d'água. Agora, como é que ele desenvolveu isso? Ele foi jogando. Como é que a espécie golfinho chegou a esse desenvolvimento? Porque vai saber qual foi a espécie antes do golfinho, uma espécie mais pré-histórica que possa ter derivado para o golfinho. Essa espécie foi percebendo-se debaixo d'água, emitindo sons, e o golfinho foi sendo uma espécie que foi em evolução de alguma espécie mais antiga, porque nós não pesquisamos aqui e nem é o nosso interesse, para a espécie do golfinho. E o golfinho emite esse som para ter uma capacidade de percepção e leitura do entorno de 60 km. Então, o golfinho, só para que essa informação interessante entre para vocês, o golfinho, sabia que o golfinho ele não tem predadores naturais no mar? Nem a baleia, nem o tubarão. Ele representa perigo para a baleia e para o tubarão, mas o golfinho não tem predadores naturais, certo? O golfinho é o rei dos mares. E o golfinho ele defende outras espécies, se de repente ele intuitivamente perceber que elas estão correndo perigo porque tem um tubarão ali. Por exemplo, quantas histórias não existem de golfinhos que salvaram seres humanos que poderiam ser atacados por tubarões? Todo mundo já ouviu falar dessas histórias.
Então o golfinho com 20% desenvolveu 20% da sua capacidade de percepção, porque ele emitia algo para receber algo de volta. Aquele som que voltava para ele virou um eco, foi sendo desenvolvido um sonar nele ali, foi sendo desenvolvida uma percepção. Porque na prática da presença nós vamos desenvolver o que, gente? Percepção. Percepção. Praticar a presença é a mesma coisa que começar a tomar posse de poderes psi. Mas nós não vamos estar desejando os poderes psi, ou então treinando a mente para desenvolver de tal ou qual poder psi. A questão é que quando a gente está desenvolvendo prática da presença, nós estamos aprendendo a nos tornar receptivos no silêncio e na calma a algo onipresente, do qual nós somos o topo da escala evolutiva. Então a intenção de perceber a presença nos posiciona quanticamente, ou na questão consciência, numa posição de entrar em contato com essa presença, porque nós escolhemos entrar em contato consciente com essa presença. Fez a escolha consciente de entrar em contato com essa presença, a intenção de fazer contato com essa presença é um colapso de função de onda, de frequência com esta presença. Por mais que a pessoa não se aperceba, porque ela vai estar envenenada, poluída ou doutrinada por conceitos humanos e dualistas, então ela não consegue perceber a harmonia, ela vive entre o bem e o mal e a tensão dos opostos, certo? Mesmo ela não percebendo, a intenção de entrar em contato com essa presença causa um colapso de função de onda, de um desejo, de um ego, do ego, não, é um efeito natural do universo, um colapso da função de onda de uma intenção. Então uma intenção de descansar no todo por compreendê-lo nos coloca na condição de perceber o entorno através do todo, ok? Então a vida pela graça, ou então ser guiado seguramente na nossa rotina, ser guiado para manifestações mais harmônicas, para facilidades, para benesses, vamos assim dizer, depende de um estabelecimento interno de harmonia em nós que se tornou escolha e tentativa de percepção. Mas é uma tentativa de percepção de uma presença onipresente e jamais uma tentativa de percepção de intencionar com a mente se favorecer em tal ou qual coisa. O favorecimento, gente, ele vem de um fluxo, de uma ação contínua, de praticar a presença e trabalhar, praticar a presença e trabalhar. É tudo uma coisa só, é tudo um orar e vigiar. Mas vamos deixar rolar aqui um pouco mais o negócio do golfinho. Essa é a parte crucial da nossa reflexão filosófica aqui hoje. Poderíamos então concluir que os humanos estão mais preocupados em ter do que ser. Então ele diz que esse é o ponto central da reflexão filosófica daquele congresso ou palestra ou apresentação que ele está dando aqui no filme. E qual é o ponto central, crucial dessa reflexão filosófica? É que o golfinho desenvolveu uma capacidade de percepção de 20% do que ele... Esse 20% é uma menção em relação a quê? A 100% do domínio do que há no externo. Então o golfinho é um metafísico, porque ele tem 20% de percepção do externo. E essa percepção do externo do golfinho parte da onde? De dentro do golfinho. Ele emite um som para receber um eco e ter uma percepção ali, porque percepção cerebral nada mais é que capacidade de perceber. É uma coisa abstrata, não é um poder da mente. A mente é um veículo, um instrumento de percepção. Agora, como que o ser humano desenvolve esse sonar da prática da presença? Com oração e vigília e com meditação contemplativa. Ele está unificando com todo porque ele sabe que o invisível permeia ele, que ele não é o corpo e que essa harmonia que mora nele é uma com o todo. Por isso que em Gênesis e em outros trechos da Bíblia diz que para o homem a vós foi dado todo poder sobre a terra, os céus, os mares. Então o homem é para ser uma expressão de Deus na terra.
Só que o homem não é uma expressão de Deus na Terra enquanto ele não inicia essa jornada interna desse descobrimento da presença interior, para que ele tenha uma percepção interior e exterior de presença de Deus. Então, a raça humana ou o ser humano se predispondo a praticar, desenvolver e compreender isso, vai passar isso futuramente, geneticamente, para outras gerações. Sem contar que vai estar passando culturalmente. Então vai estar passando culturalmente uma informação que vai estar armazenada geneticamente. E o processo vai ser exponencial, sei lá quando, para a humanidade também. Porque quantas pessoas nós temos interessadas nesse assunto hoje? Em termos planetários, é as tais da meia dúzia, né? Em termos planetários. Não estou dizendo que tem exatamente 6, meia dúzia, mas em termos planetários é quase ninguém. Por quê? Porque é uma coisa que a humanidade está tão hipnotizada no modo normal de vida que ela não consegue, embora ela goste da ficção científica, ela não acha palpável algo superior para alcance a nível humano, porque o ser humano é simplesmente um ser humano limitado e, ó meu Deus, ó céus, ó vida. Isso é visão materialista da vida, não há poder espiritual nenhum ali, porque o poder espiritual, que é o poder da presença, é nos tornarmos receptivos a um poder que age por si só e como nós mesmos. E a grande confusão está nesse por si só, como nós mesmos. Porque o como nós mesmos é a anulação do ego ou do eu pessoal, do desejo desenfreado ou preocupado, ansioso e temeroso do humano que quer realizar coisas. Só quando ele consegue trabalhar isso é que ele vai realizar espiritualmente. Ele está desenvolvendo consciência espiritual que pode observar a própria mente humana, para, observando a mente humana, não temer os próprios pensamentos de desarmonia ou fracasso, enquanto se torna uma consciência observadora dos próprios pensamentos e dos acontecimentos ao redor. Então, o que o ser humano está fazendo? Igual ao golfinho, é um desenvolvimento de uma percepção psíquica, uma percepção da atmosfera ao redor e da atmosfera interior da consciência humana. É um treinamento, gente. Só que, como todo treinamento, a informação é passada de átomo para átomo, de molécula para molécula, de célula para célula. No filme aqui vai falar o número de comunicações que ocorre a nível celular, molecular, vai ter mais para frente. Agora eu vou acompanhar com vocês aqui a leitura de algumas coisas aqui. Primeiro eu vou dar uma abridinha na classe aqui, porque eu não sei como é que tá, eu fiquei falando. Interessante, agora não abre aqui o negócio. Licença, Sandro, você quer abrir o chat? Não estou conseguindo voltar na aula. Lá embaixo na sua tela, pertinho do negocinho verde que você empurrou para cima, Tô vendo. Empurrou para baixo. Aí você tem o chat. Você clica nele e vai aparecer um balãozinho do chat, vai aparecer uma janelinha do chat. Não, estou vendo aqui participantes, o stop vídeo lá, aquela barra. É ali? Então, participantes, vai ter 17 participantes, ao lado dele tem que aparecer o balãozinho escrito chat, então conversa, se tiver em português. Não, tem você curte aqui. Na parte de participantes, você está conseguindo ver aquela abinha branca? Que aparece todos os nossos nomes, os nossos microfones. Então, embaixo da última pessoa vai ter uma setinha assim para baixo que ela deve te mandar para o chat, que é ver o que as pessoas estão escrevendo. Não vejo isso. Você tem
balãozinho, ou então você pode ir em Stop Share, para ver a classe tudo de novo. Aí depois você compartilha isso. Tá. Agora você tá vendo aí? Parte do Eu chat. vou fazer uns comentários agora, a gente abriu aqui. Eu vou fazer uns comentários agora daquelas telas que estão abertas que eu vou compartilhar ali. E como até agora só eu falei, a gente tem que testar essa interatividade. Não importa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer algum apontamento, vamos fazer, porque nós temos que testar essa interatividade, tá certo? Eu nunca fiz aula online. Eu escrevi aqui no chat, Sandro, se você me permitir, Sim. na hora que você estava fazendo aquela explicação da palestra, eu coloquei aqui que, para mim, o que eu tenho compreendido, assim, diariamente, é escutando aquele áudio da Gangagem, que é o Quem é Você Realmente, e também estou lendo de novo O Homem Não Nasceu para Chorar. Bem na hora que você estava falando da explicação do golfinho, me veio isso. Inclusive, a página que eu estava lendo ontem era a página que o Joel falava, que ele mesmo confessou, falou, e sempre falou humildemente isso, que a busca dele, né, ignorante, que ele julga como busca ignorante, durou por 13 anos. Ele buscando respostas sobre Deus na ignorância, dando cabeçada, tendo que ter paciência para se envolver, mesmo tendo que ter essa paciência com ele mesmo, na marra, e com esse acúmulo de ignorância, de incapacidade que veio, né, de toda essa raça humana, mesmo assim ele pensava, não, tem alguma coisa de Deus que eu ainda não conheço, tem alguma coisa que eu não conheci tudo. Ele foi procurando superar a si próprio, Exatamente. Ele procurou superar, né? E aí essa paciência no percurso, esse amor que ele teve que ter na marra por ele mesmo, por essa, né, ele sabendo que tinha algo a mais, ele não conseguindo alcançar, é o que é mais bonito, né? Ele realmente, num clique, aí teve aquele dia que ele fala no livro, e daí, de repente, naquele segundo, ele teve a experiência, aí não parou mais. Porque o Joel, depois que ele avançou um pouco, e tem isso lá no Jornada, e na série do Homem e Sua Mensagem, que a gente vai fazer em breve, o Joel, depois que ele estava sobre a graça, depois que ele já estava trabalhando como metafísico, já estava atendendo, etc e tal, depois disso, ele ainda foi para Harvard. Vocês viram lá no livro, né? Que ele pediu lá e milagrosamente ele conseguiu uma inscrição em Harvard, não tendo nem, se não me engano, nem o segundo grau completo, né? Não lembro direito qual era a escolaridade que ele tinha quando ele foi para Harvard. Eu sei que ele não tinha preparo para estar em Harvard. E ele foi admitido em Harvard e lá ele foi estudar. Ele foi estudar sânscrito, ele foi estudar algumas línguas e ele foi estudar a parte hormonal, gente. Ele foi lá para pesquisar a parte biológica do sistema humano. Ele estava entendendo metafísica, ele estava entendendo diversas escrituras de filosofias diversas, certo? Que ele foi buscar no Egito, não sei na onde, foi conhecer o Ramana, ele foi dar uma cutucada violenta. Ele queria conhecer Deus a qualquer custo, mesmo já estando sobre a graça e já tendo tido experiências com a ciência cristã, ele foi ele necessitou de alguns anos, não sei se foi 1 ou 2 anos que ele ficou em Harvard, para entender sânscrito e mais algumas coisas e a parte biológica do processo humano. Ele queria entender como funcionar. Ele estava entendendo a metafísica do espírito manifesto corpo humano. Vocês entenderam? Aonde entraria ali a presença como manifestação harmônica de todo o funcionamento humano? Ele quis entender a máquina espírito humano. Por isso que ele foi fazer esse estudo. Agora, a gente precisa de fazer tudo isso que o Joel fez, a gente precisa entender o que ele colocou nos livros. Eu acho que basta, não? Ele fez isso com tantos. Tá aqui, ó. A gente abriu o Wikipédia. Se alguém quiser falar, tá aberto. Se a Suelen quiser complementar mais alguma coisa. Aí só o que eu tinha terminado de escrever aqui no chat foi que naquele vídeo lá da Gangagem, que tem total a ver com os ensinamentos do Joel, sempre fica na minha cabeça, inclusive depois daquela última sessão que eu falei com você, que eu estava procrastinando, escrever uns negócios, aí você falou, não, mas isso daí também é Deus e fica tranquilo e tal. Aí eu comecei a ver aquele vídeo de uma maneira diferente depois daquela nossa sessão, porque realmente ela fala
que cada pensamento, cada sentimento não sou eu. Então a não identificação, tem até uma hora que ela fala, não identificação com qualquer que seja o pensamento, com qualquer que seja a definição, acaba de uma vez por todas com essa necessidade de saber quem eu sou, porque na verdade eu sou a percepção daquilo que gerou todas as coisas. Se eu sou a percepção que gerou, né, o ódio, a alegria, a tristeza, se o eu sou, não esse eu ego, né, mas se eu que está dentro de mim gerou todas as coisas, eu preciso entender que amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus quando vem problema, amar a Deus quando eu fico com raiva, amar a Deus aceitar esse Deus que é tudo. Isso é o mais difícil. Porque é uma mudança total do paradigma de vida material. Eu sou. Que nem ela fala, Deus não é bom, assim, Deus não é bom, Deus é. Porque aí que está o paradigma. Eu sou humano e coisa mortal. Daqui a pouco eu morro, acabo. E tem coisas, quero coisas. Ele não compreende a imortalidade ou o espírito como onipresença, na onde ele está aqui para desfrutar da melhor forma desse período nesse envoltório aparentemente físico, porque também é um envoltório espiritual. Então aí está a dificuldade de fazer a mudança para a visão de que isso aqui já é vida espiritual. Porque a grande revolução que o Morgan Freeman vai falar lá é a passagem para esta compreensão de realidade, né? Aqui, por exemplo, no Wikipedia, célula nervosa. Existem, é lógico, a gente vai para umas coisas básicas aqui, como se a gente estivesse numa sala de aula, puxando uns fios desse novelo aqui para formar ideias, certo? Célula nervosa ou célula neural é a unidade básica constitutiva do sistema nervoso. Existem basicamente dois tipos celulares, os neurônios e as células gliócitas ou glias, com numerosas subdivisões em cada um desses tipos. O que ele vai dizer aqui, gente, é que isso aqui está espalhado pelo corpo todo, certo? Os neurônios são células nervosas altamente especializadas. Olha só, gente, já começa aqui. Os neurônios são células nervosas altamente especializadas na transmissão de informações e constituem apenas 10% das células do sistema nervoso. Esses 10% de células do sistema nervoso não tem a ver com 10% de percepção, certo? Está dizendo que os neurônios são células nervosas altamente... O que é altamente especializada? A nível tecnológico, gente, mesmo o ser humano tendo alcançado aí a nanotecnologia hoje, o funcionamento bioelétrico dos neurônios, ele é inimaginável e incompreensível pela ciência humana. Porque se eles tivessem compreendido, eles estariam vislumbrando aí a possibilidade do espírito onipresente como o verdadeiro interlocutor ou intercomunicador, certo? O facilitador, o veículo da informação primordial. Mas vamos lá que a ciência ainda está longe disso, né? Os neurônios são células nervosas altamente especializadas na transmissão de informações. O que é altamente especializado na transmissão de informações? Que a função do sistema neurônio no sistema nervoso do ser humano é transmitir informação o mais rápido possível, na maior velocidade possível, na natureza do universo. Então, o cérebro humano, as células nervosas são altamente especializadas na transmissão de informação. Essa transmissão de informação, gente, é uma leitura, olha só o ponto de vista que a gente tem que ter. Essa transmissão de informação brutal que existe no cérebro, ela é a percepção daquele ser humano naquele momento, como a nossa própria percepção nesse instante aqui. Agora, o que acontece a nível neural quando a gente começa a praticar a presença? Se nós estamos entrando em contato consciente porque é desejo nosso entrar em contato com algo que é um descanso em mim que eu não conheço, já houve uma intenção. O ser humano deixou de ir para fora e descobriu o caminho das pedras. Ele descobriu a saída da caverna de Platão. Entendeu? Ele vai olhar para o céu agora, não para o fundo da caverna, para as sombras. Então, quando o ser humano começa a se voltar para a vida interior,
podendo cultivar essa vida interior, aprendendo a perceber de uma nova forma a vida exterior, houve uma mudança na consciência do indivíduo. Ele passou a compreender que existe algo maior, onipresente, que rege tudo com harmonia e que o acesso a esta consciência harmônica, que rege tudo com harmonia de forma onipresente, é feito dentro, vira uma chave. Aí está a explicação científica do início da prática, porque ciência não serve para nada. Gente, Deus revela a si mesmo na humanidade de épocas em épocas, de formas variadas, através da ciência, da religião, de experiências místicas e de coisas inexplicáveis que a história tem registrado. É natural que nesse momento da história, a metafísica, a neurociência, e essa questão do conhecimento do espírito onipresente, através de uma intuição metafísica, nos leve à compreensão inevitável de que essa virada de chave na consciência, ela é uma busca interna, de um descanso interno em algo que age com harmonia por si só. A busca pela consciência da presença é o início de um processo automático do funcionamento do universo que nos coloca no favorecimento do reino. É o nível de consciência reino. É o nível de consciência quarta dimensão ou consciência do Cristo. O que é quarta dimensão? É começar na oração e na vigília, perceber tudo que está diante dos nossos olhos como a própria presença, o próprio Espírito que tudo manifesta e que, portanto, não devemos temer nada, mas perceber as nossas emoções internas para saber como navegar, como pensar, sentir, mover e se existir nesse Espírito onipresente. Começou a pensar dessa forma, nessa busca interna, com essa visão espiritual da vida, mudou uma chave na consciência. E isso é tratado lá a nível neuronal. Os neurônios são células nervosas altamente especializadas na transmissão de informações. Então, essa nova entrou informação no sistema, gente, muda aquele sistema, potencializa aquele sistema. Essa informação entrando na mente humana, na vida humana, no pensamento humano, mesmo intelectualmente, se isso faz sentido para o indivíduo, não é mais intelectual, já é percepção e receptividade espiritual. O espírito já está se fazendo vivo na pessoa para que ela o conheça. Porque até essa fala da Suelen aí, sobre o vídeo da Gangad lá, é Deus olhando a si mesmo o tempo todo. Então, em que nível a informação pode trafegar em que nível a informação pode trafegar em nossa consciência, quando nós sabemos que nós somos o todo, olhando ele mesmo através de nós. Gente, é normal que comece a haver um descanso, se a pessoa tiver o menor sentido lógico do que deve significar a palavra Deus, né? Mas vamos continuar lendo aqui, ó. Oi. Só uma coisa que aí fica fácil entender por que Jesus saía curando. Porque quando ele via aquele paralítico, ele falava, não, ele só ainda não sabe que ele é invisível. Porque quando ele souber que ele é invisível, nem a paralisia pode pegar ele. Quando ele souber que o invisível é perfeito e que ele como forma é o invisível manifesto, logo, perfeição. Agora, muitos, quando buscavam Jesus na espera de um milagre, eles iam abertos. Aquele homem pode. Não havia bloqueio, limite. Uma mulher com rastro sujo de sangue, né? Não havia bloqueio no limite da crença da pessoa, porque a única coisa que ela queria era estar na presença daquele homem ou receber uma palavra dele, né? Porque, por exemplo, naquele lance do soldado romano, no cara lá que tinha não sei se era um escravo, um soldado. Funcionários. Um funcionário lá dele. O cara chegou, procurou Jesus, falou, mestre, tem um serviçal doente. Aí o Jesus falou assim, vamos até lá. O cara falou assim, como assim, vamos até lá? Pelo que eu ouvi dizer de você, basta um pensamento teu, mestre. Não precisa se dar ao trabalho de ir até minha propriedade. Aí o Jesus disse assim, nunca vi pessoa com tamanha fé em Jerusalém.
O que era aquela fé? Aquela fé não era uma fé porque eu confio em Deus, era uma entrega completa. Porque o cara sabia que o que Jesus dizia era verdade, porque a boa nova que Jesus pregava, porque boa nova é sinônimo, evangelho é sinônimo de boa nova, tá, gente? O evangelho que virou livro, a palavra está distorcida aí. Evangelho é boa nova, evangelho virou sinônimo de Bíblia, e Bíblia virou sinônimo de coisa chata. Porque a manipulação... A própria Bíblia diz, Sandro, que logo em seguida, logo que ele falou assim, nunca vi uma pessoa, né, com tanta fé em Jerusalém, logo em seguida os outros funcionários deles vieram, Senhor, Senhor, ele levantou, foi automático o negócio. Não havia impedimento. Conhecimento do Espírito em quem? Em Jesus ou Cristo. Conhecimento que ele desenvolveu uma mente gigante, potencial, ele era o cara mais inteligente do planeta Terra na hora? Nada. Ele desenvolveu compreensão entre o céu e a terra, presença, percepção, receptividade. A prática é receptividade e a desistência de solucionar por nossas intenções aquilo que é insolúvel humanamente. Então é insolúvel humanamente? Beleza, existe um Deus que é o Deus do impossível, que se fala nas igrejas evangélicas. Né? Deus é o Deus do impossível porque para o ser humano é impossível, mas para Deus nada é impossível, porque Deus é espírito perfeito. Ou é impossível que Deus seja um espírito perfeito? Porque aí nós estamos negando tudo. Se a gente voltar aqui deixa eu achar a tela lá. Ó. Altamente especializado na informação e constitui apenas 10% das células do sistema nervoso. Extremamente sensíveis, são capazes de perceber olha só, gente, extremamente sensíveis, os neurônios, né? Eles são capazes de perceber as mínimas variações no ambiente, reagindo como uma reação elétrica que percorre sua membrana. Que membrana? Membrana do neurônio. Essa alteração elétrica é impulso nervoso. Logo, impulso nervoso é movimento, informação sendo passada a outra célula, a outro neurônio, ok? Essa alteração elétrica é o impulso nervoso através de sinapses. Sinapse é a comunicação entre um neurônio e outro, gente. Os neurônios estabelecem conexões entre si, transmitindo uns aos outros os estímulos recebidos do ambiente e assim gerando uma reação em cadeia, à semelhança de linhas telegráficas, através da qual as mensagens são transmitidas de uma parte do organismo para outra. Isso permite ao animal coordenar suas ações, seja um animal que não é o animal humano, mas no caso aqui nós estamos falando do animal humano. Então vamos lá aqui. Extremamente sensíveis, os neurônios, eles são capazes de perceber as mínimas variações do ambiente, reagindo com uma alteração elétrica. O que quer dizer aqui, gente? Aqui quer dizer o seguinte. Deixa eu voltar a telinha para enxergar vocês aqui. Quer dizer que se um alfinete cair no chão e a gente não estiver ouvindo por causa de outros ruídos do ambiente, algo na nossa percepção sabe que aquele alfinete caiu no chão. Nós estamos interconectados com toda a informação ao nosso entorno o tempo todo. Eu falo isso, me vem um pouco de embargo aqui na voz, que eu controlo, porque é só um pouquinho. Mas o embargo na voz, ele é uma percepção da presença, ele é um quebrantamento em nós por proximidade com a verdade. Nós estamos interconectados com tudo o tempo todo. Nosso cérebro percebe, nosso ego não. Por que o nosso cérebro percebe? Percebe porque a própria interconexão com a presença ou com o campo unificado. Está tudo ligado com tudo o tempo todo, porque a unidade é uma coisa só. E nós não percebemos. O que acontece se a gente pegar aquilo que eu chamo em muitas aulas gratuitas do YouTube de realidade emocional invertida e trazer para uma realidade emocional
que seria a saúde. Saúde não é uma palavra que encaixa bem, mas eu vou usar que vai dar uma ideia boa. Saúde da percepção espiritual. Porque uma percepção espiritual saudável é perceber presença de Deus ou harmonia em tudo, até na desarmonia. Porque se está tudo interconectado, é simplesmente uma massa, um ser humano problemático. Ele é uma massa de energia com um nível de informação nele, vibrando. Ele está emitindo vibrações eletromagnéticas ali de um nível de consciência dele. Aquele nível de consciência dele emitindo vibrações eletromagnéticas está compartilhando de uma realidade ao redor dele, não é verdade? Uma realidade holográfica, planeta Terra. Ah, mas é holográfico, então nós vivemos uma ilusão. Não. Tudo no universo é holográfico. É o invisível tornado manifesto. É tudo espírito. Holográfico aqui a gente toma como um sinônimo para vida espiritual, manifestação espiritual, e não uma fantasia manipulável pela mente humana com seus desejos. Holografia não tem a ver com isso. Então quando ele diz aqui, ó, de novo, ó, o que são os neurônios? Eles são extremamente sensíveis, capazes de perceber as mínimas variações no ambiente, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Essa alteração elétrica é o impulso nervoso. Através das sinapses, os neurônios estabelecem conexões entre si, transmitindo uns aos outros os estímulos recebidos do ambiente e assim gerando uma reação em cadeia. Olha a prática aqui dentro. Começar a compreender, desejar perceber, saber que existe uma harmonia onipresente por trás de tudo que é manifesto, que aquela aparência imediata não tem poder, não importa, é para desconsiderar aquela aparência imediata, para considerar nela presença. Existe um Deus invisível, agora eu sei disso, e eu sou um com Ele, e eu observo a forma sem temê-la. Não sofro demais pelo desejo da forma, e muito menos temo a forma, porque a forma é também espírito, e o espírito está sujeito a si mesmo. Descanso eu nesta verdade, porque sou um com meu Pai, e a harmonia onipresente é meu caminho, estou em solo sagrado. Então esse tipo de raciocínio, percepção, reflexão diária e ininterrupta, misturada com tudo da nossa vida humana, dá processo isso aqui, dá sequência isso aqui. Como é extremamente sensível e é capaz de perceber as mínimas variações do ambiente, reagindo com uma alteração elétrica, gente, isso se transforma automaticamente, não automaticamente assim, inicia um processo de percepção espiritual na pessoa. O que era até então para ela percepção humana, 5 sentidos, começa a ter ali um novo botãozinho ligado, né? Um que estava mal utilizado e empoeirado, que pode ser chamado de intuição ou percepção extrasensorial, começa a ocorrer de forma automática, porque se está tudo interligado, são capazes de perceber as mínimas variações do ambiente. E o que é perceber a variação que existe por trás das formas? Então eu vou perceber a variação para a harmonia. São capazes de perceber as mínimas variações do ambiente. Se a presença está dentro de nós, nós somos um com ela, aqui está o reino, e existe uma harmonia, e nós estamos tentando, é na tentativa que a gente consegue, é tentativa e erro que estabelece no nosso cérebro, ou na percepção espiritual nossa, capacidade de conexão com esta presença harmônica. Esta capacidade de conexão com esta presença harmônica se torna uma desistência interna da luta contra condições de erro, que é temer a forma ou os problemas da vida humana. Porque todos os problemas da vida humana são consequência da crença no bem e no mal, sendo criados ou recriados, ou fazendo uma manutenção desse sistema do paradigma materialista, porque é isso que o ser humano pensa. Ele pensa, sente e cria. Pensamento, sentimento e emoção. Ele tem pensamento, sentimento e emoção do nível de vida humano. Dualidade, problema, bem e mal.
Então, é esta informação que está funcionando nesse sistema perfeito do cérebro que percebe as mínimas variações no ambiente. Então, está todo mundo percebendo mínimas variações de sombras o tempo todo, porque é influenciado pelo coletivo, por crenças humanas, por doenças, por crenças na falta, na carência. Eu não posso, eu não mereço. Esse é o nível de percepção dele, as mínimas variações do ambiente. Agora, quando isso é decidido internamente, compreendido, né? Que existe uma harmonia que eu posso acessar ela de dentro, conforme essa harmonia vai sendo acessada e nós vamos fazendo a tentativa de observar a vida humana como uma harmonia por trás daquilo, a gente integra todo o acontecimento humano. Eu sou um com a presença e as formas já não mais me interessam, pelo menos não para me causar medo ou para exacerbar os meus desejos. Não preciso mais temer a falta, agora eu vou compreender isso. Então, esse tipo de compreensão está fazendo o mesmo caminho sináptico no cérebro, de perceber mínimas variações no ambiente. Agora, se eu continuar afetado pelo que vem do externo, das crenças humanas e dos humanos, né? Não temas o homem cujo fôlego está nas ventas. Vocês lembram disso? Se eu começo a compreender que a coisa funciona na realidade de outra forma, eu estou passando para outro patamar da consciência, que é consciência de Cristo, presença ou harmonia, onde não há bem nem mal dentro, não há julgamento de bem e mal. E isso é processado na percepção cerebral, porque o cérebro é um instrumento de percepção da alma, é um veículo, do mesmo jeito que o golfinho tem o sonar através do cérebro dele. O que interessa o cérebro ali? Interessa a informação que o golfinho tem, da leitura de 60 quilômetros de raio em torno do seu corpo ali, emitindo sons e captando tudo, e por isso que ele é o rei dos mares. Por isso que ele não tem predadores naturais. Quem é que vai pegar o golfinho? Outros peixes têm um pouco desse desenvolvimento, tá? Outros mamíferos subaquáticos. Mas o golfinho, ele é o top master, gente. O golfinho é o praticante da presença subaquático, podemos assim dizer, no nível dos animais marinhos. Vamos continuar aqui um pouquinho aqui, não. Ó, os estímulos... Vamos continuar aqui um pouquinho aqui, não. Ó, os estímulos, ó, essa alteração elétrica é um impulso nervoso o impulso nervoso é um impulso da informação sendo propagada, percebida. Só um instante, gente, lotou aqui, ó. Eu nem sei até que hora que gravou, parou. Nós estamos no modelo novo de aula, eu fiquei desatento do aparelho aqui que está gravando. Deixa eu ver que hora que parou de gravar. Provavelmente agora mesmo, não perdemos nada. Eu achei que eu ia comentar mais referente a algumas telas aqui, entendeu? Porque aqui, ó, a gente tem essa tela aqui, ó, eu quero comentar. Então eu posso voltar trecho do Morgan Freeman falando ali. Tem outros trechos mais para frente dele, ele falando. Então, é praticamente falas do Morgan e essas questões biológicas aqui. Essas questões internas aqui, ó. A célula nervosa no Wikipédia. Nós temos aqui uma matéria, ó, neurobiologia. Como está organizado o nosso sistema nervoso? Né? Tem alguma coisa interessante aqui. Essa aqui, ó. Considerações sobre a evolução filogenética do sistema nervoso. O comportamento e a emergência da consciência.
Olha esse artigo, que é do Jornal Brasileiro de Psiquiatria, hein, gente? Artigo, ó. Me parece que a data que está aqui, ó, é São Paulo, 4 de dezembro de 2006, é isso? Ó, Guilherme Carvalho Ribas, Departamento de Cirurgia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, USP. Eu quero continuar aqui, gente, mas se eu não tirar o arquivo... Deixa eu ver até onde gravou. Peraí. Tem coisa que depois eu vou editar, tá? Mas a maioria do que foi dito aqui entra tudo. Sistema do paradigma materialista. Porque é isso que o ser humano... Bom, gente, eu não vou... Nós vamos retornar para uma outra aula, certo? E eu vou pegar aqui, ó. Na matéria, nós vamos pular lá desse daqui, do Wikipédia, para esse daqui, que é Considerações sobre a Evolução Filogenética do Sistema Nervoso, o comportamento e a emergência da consciência, é a consciência emergindo para se tornar consciente. Este artigo trata disso, e é de um catedrático do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Quando eu li esse artigo aqui, eu vi isso que está sendo explicado, isso que eu estou me propondo a explicar com o filme Lucy, está explicado por este senhor aqui. E agora, como é que fica? Meu papel nessa auditoria mecânica quântica é juntar determinadas peças de um quebra-cabeça que vão aparecendo para mim. Porque por mais que demore o tempo, gente, seja no YouTube, ou a hora que, pela graça de Deus, a gente parar na Rádio Mundial, o pessoal que ouve o canal já começou a prestar atenção no que está sendo dito. E a gente procura proporcionar, dentro de todo o material que é disponibilizado, exatamente uma compreensão para a prática, para embutir o ser humano no contexto vida espiritual. É tipo um acordão assim, peraí, gente. Então existe uma verdade de que tudo isso daqui agora é a vida espiritual, é a percepção expandida, expandir consciência. Nós vamos expandir consciência agora, o povo queira ou não queira, porque a informação vai pegar fogo. Sabe por que vai pegar fogo? Vai pegar fogo porque é Espírito Santo e não pode ser de outra forma. Ninguém, eu tenho certeza que ninguém que tivesse da... Eu estou me arrogando de muito sabedor. Não, gente, eu te juro que antigamente, se eu pudesse escolher não ter passado pelas dores que eu passei antes de ser metido neste trabalho, eu teria escolhido não passar. Qualquer pessoa escolheria não passar a dor. Só que a gente não faz essas escolhas. E todas as dores que cada um de vocês passou, que trouxe vocês a este caminho, foi a medida suficiente para cada um chegar a esse caminho. Agora, quanta gente não tem aí esperando essa informação? Eles estão esperando essa informação complexa de mecânica quântica, explicar o sistema físico como uma manifestação espiritual, que nem a gente está fazendo agora nessa pequena série de aulas comentando o filme Lucy, porque os comentários vão pegar fogo. Nós vamos entender ali que o manifesto é a própria presença e uma coisa perfeitíssima. E que o ser humano só precisa começar a entender que é possível acessar esse nível de consciência, porque ele já tem nele esse sonar. Esse sonar chama o Cristo interno. O Cristo que é consciência. O ser que percebe, está vivo. Tem uma energia elétrica circulando pelo nosso corpo aqui, que nos permite raciocinar, existir, pensar, respirar e enxergar tudo que está diante dos nossos olhos. É tudo quântico o tempo todo. Agora, o pessoal quer transformar a mecânica quântica numa coisa materialista. Usar poder da mente na mecânica quântica é transformar a mecânica quântica numa coisa mais materialista do que o que já houve até hoje como desenvolvimento humano. É um tiro na onde, né? Porque é pior que um tiro no pé. Agora, que parte do corpo nós vamos usar para falar que está dando esse tiro? Para não poluir muito, a gente tem que falar que é um tiro na cabeça, né? Usar a mecânica quântica é tentar inverter o processo da compreensão espiritual. A mecânica quântica é para compreender o processo da consciência. E quando a gente começa a compreender um processo de consciência, a gente entende que o tal do colapso da função de onda ou a escolha, ele é dentro da consciência, ele é na percepção.
Ele é no pensamento da decisão interior de que começou, o pensamento da decisão interior de que apenas começou a compreender que é assim. E que o resto não vai demandar grandes esforços de sua inteligência intelectual. Senão aquela frase, não te estribes em teu próprio entendimento, não tem valor nenhum. Porque o ser humano fazendo mais força e pondo mais pressão, não vai chegar muito longe. O máximo que ele consegue daqui para frente, pondo pressão, é destruir o planeta. É destruir a si próprio. Então ele chegou no limite. Limite. Por isso que fala de Apocalipse, revelação, não sei o quê, o Paráclito, o Espírito que revela a si mesmo, é uma verdade imbatível. Quando essa busca começa a ser interna, é uma coisa simples. Nós estamos procurando o fardo leve do Cristo. Nós vamos ter uma vida humana normal, mas diante de todas as outras preocupações, nós vamos desenvolver um amor por Deus ali, que é uma compreensão da verdade. É como se não tivesse mais saída. Olha, fechou tudo, só tem escuridão e um buraquinho de luz aqui. Esse buraquinho de luz é a presença. Não há outra saída. A prática consciente da presença, ela é suficiente para que nós nos tornemos receptivos e tenhamos ideia, criatividade, percepção. Porque isso, por que é lento? É lento porque eu resisto ao que está diante de mim para perceber a harmonia por trás daquilo. Mesmo entendendo algo, nós ficamos hipnotizados pela forma. Espera aí, tu és espírito livre, consciente de minha presença, e tudo isto sou eu. Ainda vais continuar temendo a forma? Isso é desenvolvimento de raciocínio da prática. Isso é oração de vigília, o tempo todo. Isso é objetivos particulares, profissionais, é uma leitura completa o tempo todo de toda a realidade interna e externa ao mesmo tempo. Humanamente é impossível de processar essa informação, porque essa informação ela é processada no descanso da presença. A percepção humana material da vida, a visão materialista da vida, ela tem um limite. O professor HC já falou numa determinada aula, ele disse que os negativos não conseguem passar por um nível de frequência superior porque o sistema se autorregula. Ok? O sistema se autorregula porque existe uma frequência. A frequência do Cristo é amor. O amor começa no renascer pelo Espírito no ser humano com compreensão da presença, não antes disso. Não como um verdadeiro amor por Deus. Não tem como eu amar algo que eu não conheço. Quem é que vai ser apresentado por um ser humano, por mais que ele seja bonitinho, e vai dizer que o ama só porque eu vi o frente a frente? Não, esse está mais ou menos, esse serve para mim. Quem? Ninguém. Ô, Sandro. Só um segundo, velho. Como que eu vou amar esse Deus se eu não primeiro compreendê-lo? Quando eu começo a compreender, é o início do namoro com Deus. Uma presença, eu posso descansar nela para ver ela agindo, porque ela é a atividade da verdade em minha consciência. Jesus levou anos para desenvolver isso, mas ele desde pequeno já percebia, por isso que falavam para ele, quem é esse menino que versa com tanta eloquência? Porque ele dava rasteira nos escribas e fariseus. Ele questionava, peraí, você não tem um Deus? Não é onipresente? Peraí, Deus é amor. Peraí, tá errado isso aí que vocês estão ensinando. Foi caindo a casa na época, né? Pode falar, Sué. É aquele versículo de Romanos, que eu até coloquei aqui no chat, que é Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E tudo coopera para a presença o tempo todo, mesmo dentro da ignorância, até no umbral. Tá? São consciências acumulando informação para um dia chegar à presença. Agora, gente, o que a gente tem que acordar, por fato que nós estamos em um solo sagrado, acordados no planeta Terra, tranquilinhos aqui. É como se a gente estivesse num hotel fazendo um curso, bem seguro, com alimentação, mesmo com essas bagunças que está acontecendo mundialmente aí agora, nós somos os alunos que estamos estudando isso. Vamos imaginar que o planeta Terra é um hospício espiritual. Porque é. Certo? E dentro desse hospício tem alguns que estão em franca recuperação. E já puderam ir por uma sala de aula para entender a verdade da onipresença. Olha o nível da informação.
que nós estamos tratando, não quando a gente está falando de psicanálise da alma, quando a gente está falando de Joel. Porque falar de Joel ou falar de metafísica é começar a compreender que o invisível é manifesto, portanto, perfeição. Ninguém vai transformar, acabar com essa crise aqui agora. Nem o Joel fez isso com as 3 enormes crises mundiais que ele enfrentou, mas ele era um luzeiro, algo ali fazendo diferença, e deixou todo esse material. Na época não tinha internet nenhum. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje era inimaginável. Então, nós estamos estudando o descanso na presença numa vida humana. Por isso que chama vida dupla. Descanso numa presença, que é essa vida dupla, o estar no mundo e não ser do mundo. Tudo que for providenciado para o bem da presença e para o nosso próprio bem dentro desta presença, entra num fluxo harmônico, no começo pouco perceptível, mas mesmo num praticante médio, elimina o medo no indivíduo, seus propósitos, objetivos. Começa, gente, pelo que está primeiramente diante dos seus olhos. O treino é contínuo e constante. Não adianta criar qualquer tipo de fantasia que o acúmulo de informação vai, em algum tempo, me levar a perceber a presença. O Joel até fala, não são muitas aulas, ou muitos cursos, ou muito isso, ou muito aquilo que vai te levar. A gente exercita nas aulas, nas meditações e nos áudios do Joel, porque não há outra forma. É para alimentar a mente e substituir o paradigma, para a gente poder viver a vida dupla, né? É um agente duplo, é 007. É o James Bond, é o Sherlock Holmes, é o Sansão, é o arquétipo de todos os heróis, né? Buscar a vida mística ou a iluminação espiritual é o arquétipo mais importante. O que é arquétipo? Consciência. Informação numa consciência é um arquétipo em manifestação. O arquétipo da iluminação, ele é abstrato, ele não tem forma. Ele é decisório, ele é acúmulo de informação em determinada consciência que resolveu buscar o invisível para compreender o manifesto. Muda tudo. Por isso que vira um metafísico. Por isso que há um efeito metafísico da consciência que está expandindo nisso. Agora, não são grandes esforços mentais. Todo o estudo é para compreender o descanso na presença. Se essa presença é amor e harmonia e eu não a sinto, ainda assim não importa. Estou aqui na tua presença. Disponibilidade, receptividade. A mínima não oposição ao mal é uma mudança de frequência interna que permite a mínima não oposição ao mal. Em qualquer situação, é uma mudança interna de consciência observando a presença. Portanto, é a própria naquele instante, por mais que a gente não esteja sentindo algo mais intenso ou percebendo algo mais elevado, conscientemente, estar consciente que estamos na presença é a própria. E enquanto isso não é assumido, não existe um descanso mínimo para início da prática. A catarse inicial de compreender um pouco deste descanso mínimo é a mudança mais importante do início da prática. A catarse inicial de ir para dentro de nós nesse descanso mínimo, compreensivo, de presença, diante de todas as situações, é a fase mais importante do início da prática. Amacetar os livros e os áudios, enquanto não houver uma desistência da luta para que haja algum nível de descanso, não leva o nosso estudo a lugar nenhum. Alguém quer abrir o microfone para falar mais alguma coisa? Para a gente finalizar esse teste por hoje? Porque eu estou sentindo que a aula funciona. Não tem que funcionar, porque eu estou sentindo aqui. Eu queria ter explicado mais coisas e que a aula tivesse fluído mais, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Nem quando a gente dá uma aula lá, classe privativa, analisando caminho infinito, quanto que a gente lê? Tem aula que lê 3 parágrafos. Então, como é que a gente ia esperar que isso aqui ia deslanchar? Não. A gente comentou o que foi possível para que esse comentário fosse traçando uma linha de raciocínio
para que a gente realmente compreenda o interno e o externo como uma coisa só. Né? Quando a consciência está tranquila, não há tempestades, nem dentro nem fora. Se estamos enfrentando tempestades dentro e fora, estejamos nesse barco e olhemos para a tempestade e digamos para a nossa própria mente, né? Cala-te. Isso é todo dia. Agora, você quer um primor melhor do que essa situação mundial que nos cerca? Antes a gente estava praticando a presença, estudando, aí, bum, cai uma bomba chamada corona no planeta. E toda a humanidade é impactada por essa realidade de medo. É lógico que impacta os praticantes também, mas qualquer impacto de tensão entre os opostos, entre o bem e o mal, para o praticante ele é ajuste fino. Ele não tem outra saída. A leitura interna, eu vejo isso com vocês, com alguns de vocês que fazem sessão, com comentários dentro do grupo, eu já vi isso que vocês estão percebendo. Eu vejo isso com os pacientes, e de vez em nunca eu vejo em algum comentário no YouTube, porque eu não sei como é que está a compreensão do pessoal lá. Certo? O que eu percebo? A compreensão de que a prática realmente é uma questão de perceber a presença agora. A presença agora e a presença agora. Todo o resto do alimento da prática, que é livro ou áudio, ou essas nossas conversas, é simplesmente uma elaboração constante para que a gente... Bom, eu explico na próxima aula, porque tem um trecho lá que o Jesus explica lá em Mateus. Mateus dizendo, a gente entende que as palavras estão vindo de Jesus. E por que o ser humano não... Ele fala assim, mestre, por que falas em parábolas? Ele diz assim, porque a vós foi dado conhecer os mistérios, mas a eles não. O que o Jesus quis dizer com isso? Que na intimidade ali, o Jesus rasgava o verbo e explicava da melhor forma que dava. A presença, o invisível, o Jesus sentindo, eles entendiam, expandia a consciência, eles sentiam, ou começavam a compreender. Quando os apóstolos começaram a sair e fazer cura, vocês acham que eles tinham sentido a presença como Jesus sentia? Tinha nada, eles estavam desenvolvendo o início da receptividade da prática. E quando eles saíram para fazer a prática, para pregar, eles ali dando testemunho, viam a verdade acontecer. Só que naquela época, gente, tinha muito menos paradigma religioso do que hoje. Muito menos. Então, o que nos impede de viver a realidade de uma prática mais efetiva é a observação do paradigma dualista, ou dos medos humanos, crenças humanas e emoções humanas em nossa psique, é o ego. O superego vai observar a si mesmo para perceber self, presença. Então, quando Jesus diz ali, falo por parábolas, porque a eles não foi dado conhecer esses segredos, mas a vós sim. Então, ele falava parábola para todos e por discípulo. Os discípulos não tinha parábola, ela rasgava. Então, quando ele falava, vê, eles não percebem. Nós dizemos que tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem. Eles não veem e não ouvem que tudo é a presença o tempo todo, porque o sentido material da vida não nos deixa assumir isso. Logo, não nos deixa ter descanso diante do próprio espírito. A série Verdades Metafísicas está cozinhando, sabe? Porque o número de ideias e necessidade dessas ideias serem expostas imediatamente aumentou. E eu estou vendo como que eu processo essa informação. Porque eu não posso processar humanamente. Eu tenho que seguir um fluxo da prática para processar. Tem a nova série do Joel, tenho Verdades Metafísicas. Eu tenho dúvida de qual áudio do Joel eu comento primeiro em Verdades Metafísicas. Eu vou transcrever ali e comentar. A minha enorme vontade é começar a graça de Deus sem preço nem razão. Ali tem um entendimento que nós estamos trazendo aqui hoje. Só que para tratar um áudio daquele vai demorar o quê? 3 aulas? 4 aulas? Então, é um trabalho que eu vou ter que começar a gravar 1 ou 2 vídeos por semana. Eu vou ter que dar um incremento nisso, para poder tocar a classe privativa uma vez a cada 15 dias. Então, eu estou processando o volume que o trabalho tomou agora, porque tem que expor.
o máximo de número de material, não para que haja um grande volume, mas para desenvolver o mais rápido possível uma linha de raciocínio mais abrangente para mais pessoas receptivas. Porque tem o receptivo, não importa o tamanho da receptividade, o que importa é o desejo de compreender isso. Porque quanto mais eu compreendo, mais eu me coloco na posição de entender que eu devo observar, descansar, porque eu sou um com a presença. Nós estamos desenvolvendo esse raciocínio o tempo todo. Então, quando Jesus conversa com Mateus lá, ele diz que eles não estão prontos para ouvir, que tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. É uma parábola tão simples, mas que para o materialista ela é o maior, é o enigma indecifrável. Porque qual é o maior enigma que a humanidade conhece? Não é o da esfinge lá? Decifra-me ou devora-te? Né? Será que o Joel foi lá para o Egito, aparece ele de cabelo lá naquele documentário, para ele ficar de frente para esse esfinge? Pensar ali um pouco. Decifra-me ou devoro-te? Quem que é decifra-me? É a presença. Ou você me decifra, meu filho, ou eu te devoro. Agora, a presença quer devorar alguém? Não. O próprio desenvolvimento daquela consciência, ele vai devorá-lo. Ele vai ser devorado pela morte, pelo renascimento, até que um dia ele descubra como de conhecer Deus em verdade. Então, o decifra-me ou devora-te, ele é muito semelhante a conhece-te a ti mesmo. Ou descubra a verdade e ela vos libertará. Se essa vida interior de observador não for decifrada, a vida humana nos engole. Nós saímos daqui frustrados, sem ter alcançado o nível de consciência para ter uma liberdade espiritual após essa, e provavelmente voltar para continuar desenvolvendo este mesmo nível de consciência. A humanidade vai fazer uma transição para a compreensão disso. Se a gente pegar o Joel, quando não tinha mecânica quântica, não tinha internet, para pegar depois o boom que aconteceu de mecânica quântica, que para o planeta não é nada, porque eles estão conscientes do corona, gente, não da mecânica quântica. Para começar a compreender invisível e manifesto com Joel, com metafísica, e com essas explicações dessa intermediação psicológica, que é entender ego, superego, self, para entender que são níveis de consciência para perceber uma consciência maior, que é o self, ou presença em nós. Toda informação caminha nesse sentido. Para que haja um descanso na vida natural humana, enquanto deixamos o Cristo ou presença agir em nós como nós mesmos. Aí anula o eu pessoal, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso tem que ser lembrado diversas vezes por dia. Porque se é o Cristo que vive, eu não temo, não anseio, não julgo. Eu posso observar. Isso facilita a prática tremendamente. Alguém quer abrir o microfone e falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu queria que a aula tivesse deslanchado mais, mas não existe, né? A aula foi dada e está dada. Depois eu passo informações do grupo. Se a gente vai fazer mais uma aula teste, eu acho que tem que ter mais uma. Eu não vou tornar isso aqui classe efetiva online, ao vivo, enquanto eu não fizer... Ninguém decola o avião se não fizer assim, né? A gente vai ter mais um teste legal, ver interação. Alguém quer falar alguma coisa? Pode abrir o microfone. Pode. Nós temos quantos eu estou vendo aqui? Tem quantas pessoas? Tem 15 participando, Sueli? Tem 14 agora. Algumas pessoas, acho que o Luiz precisou sair. Acho que é por causa do horário do almoço, né? Do Dia das Mães e tal. Eu coloquei lá no grupo Mateus 13, a partir do versículo 10. Eu coloquei lá no... É só para saber se... eu acho que mesmo que tenha 25 ou mais depois, isso aqui está funcionando, né? Nós vamos ter mais uma aula teste. Eu acho que seria, se possível e interessante, fazer uma aula no meio da semana à noite. Se a gente ficar esperando só fim de semana, eu quero tornar isso oficial quanto antes. Então, como eu quero mais uma aula para a gente ter uma interação aqui, depois eu falo com você no Suelen. Foi eu que gravei aqui, né? Depois eu vejo como ficou gravado isso aqui, porque eu gravei uma maior parte aqui. Depois ele vai começar a renderizar, aí vai aparecer uma tela para você renderizando, aí vai aparecer uma janelinha,
vai estar como o último documento, como Zoom 0. Aí você pode clicar, renomear e aí jogar para o YouTube. Então tá, obrigado a presença de vocês. Um bom domingo, excelente Dia das Mães. Parabéns para todas as mães. Lembremos, Deus é uma mãe, gente. Certo? Esse Deus que é amor, a gente não entende. O ser humano não entende Deus como amor. Para a gente passar por nós mesmos, para passar para o nível de entendimento Deus amor, só compreendendo presença para dar testemunho da observação, porque é Ele observando Ele mesmo através de nós. Não falei no livro, no negócio do Wikipédia lá, as mínimas percepções são todas registradas. E o que é eu registrar conscientemente que tudo é presença? Tá? Então, a segunda aula eu acho que vai ser mais legal ainda que essa. Tá joia? Obrigado, bom domingo a todos. Obrigada, bom domingo. Tchau. Tchau, abraço.